Olá, iniciamos agora mais uma edição do Repórter UFMA. Acompanhe com a gente as notícias da nossa região. Imperatriz se prepara para a temporada de praia nas margens do Rio Tocantins. Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, tem ganhado força em Imperatriz. E aos domingos, a Avenida Bernardo Sayão vira espaço de saúde e convivência, com o projeto municipal Ruas de Lazer. Pesquisa aponta que mais de 70% da população imperatrizense se declara negra. Documentos do século XIX revelam dados da escravidão em Imperatriz. Essas notícias você acompanha agora no Repórter UFMA. Com a baixa das águas do Rio Tocantins, Imperatriz entra em clima de veraneio. As praias da região se transformam em ponto de encontro para moradores e visitantes, reunindo lazer, comércio e cultura. A repórter Luana Rodrigues foi a uma das praias mais visitadas da cidade e mostra como estão os preparativos para mais uma temporada às margens do rio. No calendário de Imperatriz, o veraneio é mais que uma estação. É um fenômeno cultural e econômico. Todos os anos, durante o período de estiagem, a cidade se transforma para receber banhistas, reforçar o comércio e reativar espaços de convivência à margem do Tocantins. A temporada envolve desde a logística de acesso até a programação de eventos e segurança pública. Além das barracas, dos tradicionais flutuantes que funcionam como bares e restaurantes sobre o rio, Imperatriz volta a ter atrações noturnas na Praia do Cacau. Após 7 anos, o espaço deve receber programação cultural e iluminação especial para eventos à beira-rio. Para garantir a segurança dos banhistas, a prefeitura já começou a montar a estrutura para o veraneio. Uma ponte metálica está sendo instalada para facilitar a travessia até as praias, principalmente para as famílias com crianças. Além disso, toneladas de areia são despejadas para ampliar a faixa de areia. Com a baixa do rio, as praias de Imperatriz voltam a atrair moradores e turistas. E de julho a setembro, o vai e vem de banhistas e balsas voltam a movimentar as margens do rio Tocantins. Há 19 anos na Praia do Cacau, Dona Francilda acompanha de perto as mudanças e fala com esperança sobre a nova temporada. A retomada das programações noturnas, com shows, esportes e palco no local, aumenta a expectativa de atrair visitantes de outros estados e impulsionar as vendas. Nós vamos ter uma inauguração aqui na Praia do Cacau a todo vapor, né, com cantores, palco, saúde, corpo de bombeiro, defesa civil e etc. Vai vir a energia, né? Vai vir outras coisas melhores para poder nós receber o nosso banhista, porque que a Praia do Cacau é cartão postal para a nossa cidade, para o nosso país e para outros países que já vêm da região Tocantinas e outras pessoas que já vêm de outros países para poder ver a Praia do Cacau realmente. E para evitar acidentes, a Secretaria Municipal de Segurança abriu um seletivo para contratar 30 guardas-vidas temporários, com o início das atividades já na segunda quinzena de julho. Durante o veraneio, o atendimento de urgência e emergência será reforçado nas praias de Imperatriz. Segundo o diretor regional do SAMU, Emerson Carvalho, as equipes vão acompanhar a movimentação e alertam para os cuidados que os banhistas devem ter para evitar acidentes no rio. Nossa equipe ela tem se qualificado para atender a nossa população em todos os eventos, né? E a Praia do Cacau é um ponto turístico, é um período de veraneio onde as pessoas de Imperatriz região vêm para cá, é uma praia tradicional. A nossa equipe vai estar aqui durante o período de veraneio, dando suporte caso alguém precise, a gente está atento e pronto para atendê-los. É recomendável que as pessoas, de uma certa forma, tenham uma prudência na hora de ingerir bebida alcoólica. A maioria dos acidentes, tanto na praia, né, acidente de afogamento, descuidar da família do pai com criança, é muito por conta de estar distraído com a bebida alcoólica. Às vezes também, quando sai da praia, também tem uns acidentes de trânsito, né? Em decorrência também de você estar aí bebendo, ingerindo bebida alcoólica e pegar uma moto, um veículo, né? Entre os frequentadores da Praia do Cacau, há quem aproveita a temporada pela primeira vez. É o caso da banhista Sara Letícia, que veio com a família para conhecer o local e aproveitar o clima às margens do rio. É a primeira vez que eu tô vindo mesmo, só pra ver como é que era a praia daqui. Ver com a minha família, pra gente
prestigiar, né? Que é uma época tão boa. Todo mundo gosta tanto da praia. Aí eu vim ver se essa praia era boa mesmo. Eu sou do Tocantins. Tocantins. Eu tenho muito contato com a praia, principalmente do Rio Tocantins. Aí, tipo, é diferente pra mim até. Pensei que seria mais parecido. Eu não sei se é pela cidade, assim. A estrutura. Ainda mais a quantidade de pessoas é bem diferente. Com travessia facilitada e reforço na segurança, o período de veraneio em 2025 promete movimentar a cidade de Imperatriz e reforçar os laços históricos da cidade com o Rio Tocantins. Viver o veraneio vai além do lazer. É também um gesto de responsabilidade. Respeite os limites do rio, siga as orientações de segurança e ajude a preservar esse patrimônio natural que é de todos. O repórter Uffman preparou uma matéria especial sobre um movimento que vem conquistando cada vez mais espaço em Imperatriz, a Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+. A repórter Ana Oliveira acompanhou mais uma edição desta feira, realizada com o objetivo de dar visibilidade a artistas, produtores e empreendedores. O empreendedorismo tem ganhado novas cores em Imperatriz. Iniciativas da comunidade LGBTQIAPN+, têm ocupado espaços e fortalecido redes de apoio. A feira é a prova disso, um ambiente vibrante onde cada produto carrega mais do que valor comercial, carrega histórias de luta, identidade e pertencimento. A Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, está acontecendo em Imperatriz, reunindo expositores dos seus mais diversos segmentos: moda, artesanato, cosméticos, culinária e muito mais. Organizador da Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, conta um pouco sobre o surgimento da feira. Ela nasceu de um diálogo em uma das reuniões que a gente teve com a Defensoria Pública. A gente ficou pensando nesses profissionais LGBTs+, que existem em Imperatriz, onde eles estão e por que a gente não vê esses profissionais, salvo em atividade muito, muito específica. Por exemplo, cabeleireiro, que é onde você encontra gays e outras siglas trabalhando. Não, mas com certeza essas pessoas, elas têm outros ramos de atividade. Como que a gente faz? E aí a premissa que deu origem à Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, em Imperatriz, foi exatamente isso. A gente se provocou dentro de um diálogo. Estávamos eu e a Florismar da Defensoria Pública, né, falando, e a gente estava, vamos ver aqui, mas como que a gente faz? E aí a gente foi trabalhando a ideia com outras pessoas, inclusive com a Coordenação da Igualdade Racial de Imperatriz, que também hoje, que desde o início, hoje não, desde a primeira edição, trabalha conosco na organização. Somos 3 organizadores: Coletivo Arco-Íris, Defensoria Pública e Coordenação da Educação da Igualdade Racial, que é a CEIRE, de Imperatriz. A expectativa é sempre que a comunidade imperatrizense prestigie o evento sem nenhum preconceito. A gente chama Feira de Empreendedorismo LGBT, mas a primeira premissa que nos move é integrar. É integrar, é socializar, é fazer com que a sociedade viva em harmonia. Eu sou gay, você é lésbica, você é indígena, você é preto. Tá tranquilo. Não é isso que difere um sujeito do outro. Pablo Cristiano, de 28 anos, expositor da feira e representante da Reconnect, que oferece terapias integrativas, sessões terapêuticas personalizadas, leitura de tarô e itens como cristais e incensos, fala um pouco das razões que o motivaram a participar da feira. A visibilidade e principalmente a quebra de padrão limitante que nós temos dentro da nossa cultura e da nossa sociedade. Essa é a 3ª vez que eu participo da Feira do Empreendedorismo LGBT, sim, como expositor e como facilitador de terapias integrativas e complementares. A experiência anteriormente foi bastante interessante.
porque a gente teve tanto a diversidade de pessoas que aqui se encontravam, né, dentro da feira, principalmente curiosos que não conhecem o movimento ou que ainda tem assim uma certa rejeição, vieram para poder compreender, e também a credibilidade que o evento trouxe para o empreendedorismo. Foi uma experiência muito gratificante, foi muito interessante a questão de quantidade de visibilidade, quantidade de alcance e principalmente a questão do acolhimento, da aceitação da população com os empreendedores. Marcela Braga, de 21 anos, moradora de Montes Altos, veio à Imperatriz somente para prestigiar a feira. Eu acho que é a representatividade que ela faz para a região, já que normalmente não acontecem muitos eventos marcados na comunidade. Então, quando eu soube que haveria essa feira, me deu uma vontade de vir, com certeza. Principalmente tendo feito no local aberto, que é um ponto turístico aqui da cidade. Então, normalmente, quem passa por aqui não são apenas pessoas da comunidade, e sim outras pessoas que podem ser apoiadores. Com certeza, por mim, se puder ter um evento todos os meses, todos eu estarei. Mais do que uma feira, este espaço é um ponto de encontro entre diversidade, criatividade e acolhimento. Na Feira de Empreendedorismo LGBTQIAPN+, em Imperatriz, mostrar seu trabalho com orgulho é também uma forma de transformar realidades. Aos domingos, a Avenida Bernardo Sayão se transforma em espaço de saúde, lazer e convivência em Imperatriz. O projeto da Prefeitura Ruas de Lazer reúne a comunidade em uma programação variada, com massagem, dança e práticas esportivas gratuitas abertas ao público. Acompanhe agora com a repórter Lara Sofia. Todo domingo, das 7 às 10 da manhã, a Rua Bernardo Sayão, em Imperatriz, se transforma. É o projeto Ruas de Lazer. Promovido pela Prefeitura, agora faz parte do Domingos de muitos imperatrizenses. Todos os domingos, aqui na Rua Bernardo Sayão, acontece o Ruas de Lazer, momento dedicado a vários esportes. Todas as cidades se encontram e praticam. De acordo com o secretário de Esportes, Getúlio, o projeto surgiu como uma forma de ocupar o espaço público com atividades saudáveis e acessíveis. Ele destaca a importância do Ruas de Lazer para promover qualidade de vida, incentivar o esporte e também cuidar da saúde mental da população. De Lazer é um projeto que visa a oportunidade das famílias estarem aqui, fazer um piquenique, participar de ginástica, dança, voleibol, badminton, tênis de mesa, todas essas modalidades que elas podem ser praticadas de forma natural e popular, né? Não só o movimento, mas a saúde mental dessas pessoas, o movimento natural das pessoas. Então, esse projeto, ele alcança toda a cidade de Imperatriz e é um sonho nosso levar isso para a comunidade, como a zona rural, que tem mais dificuldade de estar aqui. Então, a gente tem esse projeto e vai alongar isso para a zona rural, para as pessoas da zona rural também terem essa oportunidade. Ariane Carvalho é uma das crianças que participa com entusiasmo das atividades. Ela conta que o projeto dá ânimo e que para ela é muito importante. Ajuda a gente a não ficar sedentário na saúde e aí a gente vai criando mais força de ânimo. E quando a gente fala de esporte é uma coisa muito importante, né? Porque ajuda a gente no nosso físico. Entre as famílias que aproveitam o espaço está a família Maia. Para eles, o domingo virou sinônimo de diversão em conjunto e incentivo à atividade física desde a infância. Eu acredito que isso venha a ser muito saudável para a formação dela como ser humano, pensando na coletividade, né, na questão da socialização, dela se inteirar dentro da comunidade imperatrizense. Isso eu considero muito valioso para a formação do ser humano, e é isso que eu quero para minha filha. A família tem o desejo que o projeto se torne algo cultural em Imperatriz, uma tradição que una lazer, saúde e convivência familiar. Se torne algo cultural aqui da cidade, porque tem um valor inestimável. Vai além de qualquer ambição pessoal do gestor. Isso aqui precisa se propagar. Durante 3 horas, a Rua Bernardo Sayão vira espaço de esporte, lazer e encontro para moradores de todas as idades.
É um momento de movimento e convivência que transforma a rotina e mostra como a cidade pode ser vivida de formas diferentes. Começaram as inscrições para o Conservatório de Música de Imperatriz e quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Tainá Castro. No último dia 23 de julho, ocorreram as inscrições para o Conservatório de Música de Imperatriz, onde foram oferecidos 9 cursos voltados para a formação musical. Para falar mais sobre isso, estamos aqui com o coordenador de cultura, Charles Oliveira, que vai nos falar mais sobre o processo de inscrição para o conservatório. Primeiramente, boa tarde, agradeço pela sua presença aqui. E, Charles, como é o processo de inscrição para o conservatório? Certo, o processo de inscrição demanda de uma disponibilidade clara, de acordo com o estudo dos professores e as necessidades também de sala de aula, e uma seleção individual voltada principalmente para os alunos de escola pública e também aberta ao público, também da comunidade em si. É voltado para todas as idades? Todas as idades. Essas inscrições ocorrem anualmente ou a cada semestre? A cada semestre, no início do ano, a partir de janeiro, a gente faz a seleção através de um edital que é publicado tanto no Instagram da Fundação Cultural, nos meios de comunicação da Imperatriz. E no meio do ano, no mês de julho. Pode detalhar um pouco mais quais são os cursos oferecidos aqui no conservatório? Certo. O conservatório oferece os cursos de canto coral adulto e infantil, flauta doce, infantil. Nós temos o curso de violino, que a Imperatriz hoje tem a primeira orquestra de violino, foi a partir de um trabalho feito dentro do conservatório. Temos o curso de percussão e bateria. O curso de sopro corresponde aos instrumentos trompete, trombone. Então, é um curso novo no nosso conservatório. O professor Eliezer está desenvolvendo um ótimo trabalho. E também voltado para as fanfarras de Imperatriz. É ofertado também o curso de violão inicial e um curso avançado. A gente tem 2 públicos. O público que chega no nosso conservatório cru, ainda sem saber tocar, e um público que já sabe tocar, que a gente faz um trabalho de aperfeiçoamento. Temos o curso de teclado, professor Kelpis, e canto coral, eu já falei, e o curso de teatro, que é o nosso carro forte. É um curso que também, dentro da mentalidade de musicalização, tem um trabalho voltado para a expressão. Por isso que o nome do nosso conservatório é Conservatório Dramático e Musical. E qual é o período das aulas que elas ocorrem? Pela manhã, pela tarde? Nós temos aulas nos matutino, vespertino e noturno. O turno noturno ele é direcionado ao coral adulto. Mas pelo matutino nós temos horários intermediários, né? Nós temos 4 salas no nosso conservatório onde faz a intermediação das disciplinas. Eu agradeço pela sua presença novamente e voltamos com você no estúdio, Camille. Muito obrigada pelas informações, Tainá. Você sabia que mais de 70% da população de Imperatriz se reconhece como negra? O dado é resultado de um levantamento feito pelo Centro de Cultura Negra Negro Cosme, junto com o IBGE, e mostra como a identidade racial tem ganhado força e visibilidade no município. A reportagem é de Renata Souza. Acompanhe. Imperatriz é a segunda maior cidade do estado, mas outro número chama a atenção. Mais de 72% da população se reconhece como negra. Os dados são de um levantamento feito pelo Centro de Cultura Negra Negro Cosme e revelam mais do que estatísticas, indicam transformação social. Feito a partir de dados do IBGE, o levantamento mostra que mais de 196 mil pessoas, 72,4% da população de Imperatriz, se autodeclaram negras. Em 2010, esse número era pouco mais de 55%, um salto de quase 17% em pouco mais de uma década, que aponta o fortalecimento da identidade negra na cidade. E grupos como o Centro de Cultura Negra Negro Cosme são fundamentais para essa mudança, promovendo a autodeclaração racial como direito e como resistência, por meio do combate ao racismo e a valorização da cultura afro-brasileira.
porque a gente mesmo sem ser aceito em alguns locais, mas nós estávamos ali. Mesmo a comunidade olhando assim, mas nós estávamos ali. Aí hoje não, hoje é assim, nós somos bem recebidos onde nós vamos, ou nas instituições públicas, federais, estaduais, onde nós vamos, nós somos bem recebidos. Então, com esse trabalho, a população, as crianças, os jovens, os universitários, acadêmicos, eles conseguiram entender e se ver também como negro. Eu acredito que é esse trabalho, porque quando você vê a parte positiva, aí você se vê representado. Fora dos coletivos comunitários, a universidade pública também ocupa um papel importante. Núcleos como Maria Firmina dos Reis, no curso de jornalismo da UFMA de Imperatriz, amplia o debate racial para além do campo acadêmico, fortalecendo a consciência crítica e a produção de conhecimento negro. Quando a gente fala sobre o racismo, sobre o antirracismo, a gente perpassa em todos os segmentos da nossa vida, né? A pessoa sofre racismo não é só numa determinada situação da vida dela. Então a gente está sempre tentando ir além da universidade nesse processo de combate ao racismo. É claro que a gente apoia, né, esse movimento, porque a gente está aqui na universidade, a gente apoia, tenta fazer parcerias e tudo mais, mas eu atribuo a esse aumento principalmente ao trabalho de formiguinha, né, que o movimento negro da cidade e o movimento de maneira geral, né, o movimento negro educador, né, tem feito no Brasil. O resultado que a gente vê hoje em Imperatriz e no Brasil de maneira geral, as pessoas se auto-identificando, se sentindo mais fortes para assumir sua negritude, porque assumir a negritude também é uma violência, porque quando você assume a sua negritude, você vai assumir várias violências que vão vir junto com esse assumir. Esse reconhecimento racial também nasce da vivência. Muitos jovens passaram a se entender como negros a partir de oficinas, debates e vivências promovidas por esses coletivos. Um desses jovens é Emerson Gabriel, estudante de História na UEMA-Sul, que viveu esse processo ainda na adolescência, aos 15 anos. De Belo Horizonte, onde participa do Congresso Nacional de História, ele relembra como a autodeclaração transformou a sua trajetória. A partir das leituras, né, das apresentações, dos textos, ali eu comecei a ter esses resquícios de coisas sobre a minha vida, né? Que antes eu não tinha parado para pensar. Porque até então, eu entendia as dores do ser negro, mas não entendia meu lugar politicamente no mundo como indivíduo negro. Não tinha essa noção de espaço, nem onde eu estava inserido. Então, esse processo de autodeclaração, ele se deu através disso. De entender que eu tenho uma consciência, eu tenho uma voz, eu consigo estar em outros espaços e consigo falar tanto por mim como por outras pessoas também que sofrem de dores parecidas, né? No caso dos meus pares. Se autodeclarar negro é um direito previsto por lei e é essencial para garantir o acesso às políticas públicas, mas também é um gesto de orgulho e de consciência histórica. Em uma cidade onde a maioria é negra, se reconhecer é também ocupar espaços e reivindicar respeito. A cor da população de Imperatriz agora também se reflete na sua voz. Mais do que um número, 72,4% é um retrato de resistência. A luta continua e começa com o reconhecimento de quem somos. Agora é hora de ficar por dentro do que acontece na cidade. Vamos conferir a agenda cultural com Bruno Gomes e Stephanie Apolinário. Fala pessoal, tudo bem? Olá, vamos conferir agora o que vem por aí na programação cultural de Imperatriz. Tem corrida, stand-up, motociclismo e muito mais. E já vamos começar com um convite para quem gosta de comédia. Venha aí o humorista Emerson Ceará com um show especial Mês do Cachorro Louco. A apresentação será no dia 9 de agosto, às 20 horas, no Teatro Feira Goulart, que fica na rua Simplício Moreira, aqui mesmo, em Imperatriz. E se você gosta de moto, estrada e rock, preste atenção. Entre os dias 4 e 6 de setembro acontece o Motoimp 2025, um dos maiores
maiores encontros de motociclistas do Nordeste. O evento acontece na Beira Rio com shows e exposições de moto. A inscrição é gratuita para motociclistas e garupa, realizada pelo site Sim. E atenção, empresários e empreendedores, em setembro, Imperatriz também cedia um dos maiores eventos empresariais do Norte e Nordeste. A Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz, FECOIMP 2025, acontece entre os dias 17 e 20 de setembro. A programação inclui exposição de serviços de diferentes setores da economia local e regional. O evento acontece no Centro de Convenções e reúne empresários, empreendedores e visitantes em busca de negócio e network. Mais informações podem ser obtidas com a Associação Comercial, Industrial e Serviço de Imperatriz ACI e pelo telefone DDD 999-9904-40 e 48. E para fechar, essa vai para a galera do esporte. No dia 5 de outubro, às 6h30 da manhã, acontece a corrida Salvar Vidas 2025. Além de incentivar a prática da atividade física, a corrida também busca abastecer o banco de sangue de Imperatriz. Atletas que doarem sangue têm desconto na inscrição. O regulamento e as inscrições podem ser acessadas pelo site topchip.com.br/salvavidas 2025. Anotou tudo aí? Então já se programa para não ficar de fora e curtir Imperatriz. Essa foi a nossa agenda cultural e na próxima edição a gente volta com mais novidades. Até lá! Até mais! Documentos do século XIX revelam que pessoas negras foram escravizadas na cidade de Imperatriz. Muitos nomes foram esquecidos nos registros oficiais, mas agora reaparecem graças ao acervo da Igreja Santa Teresa d'Ávila. Esse material tem ajudado pesquisadores a entender um passado por invisibilidade e resistência. Confira na reportagem especial de Rita Maria. Fundada em 1852 pelo missionário Frei Manuel Procópio do Coração de Maria, Imperatriz cresceu sob forte influência religiosa, mas, além da fé, os registros da Igreja Católica também revelam capítulos dolorosos da cidade. O uso da mão de obra escrava nas primeiras décadas de sua existência. A descoberta de que pessoas foram escravizadas na cidade ocorre através de uma pesquisa feita por historiadores que tiveram acesso aos arquivos paroquiais da igreja, que documenta essa parte triste da história. Os registros acessados por meio desses arquivos surgiram a partir da necessidade de manutenção da Igreja Católica no século XVI, época da Contra-Reforma, que obrigou à criação de registros de batismos e matrimônios a cada membro da Igreja, além do fichamento de óbitos dos fiéis, ordenados pelo Papa Paulo V. Essa é a Igreja Santa Teresa d'Ávila, construída ainda no século XIX. Entre paredes e arquivos guardados aqui, documentos revelam histórias de sofrimento e resistência, que por muito tempo foram esquecidas. Segundo pesquisadores, nos documentos de batismo haviam 4 informações: a data da consagração, o nome completo do batizado, o nome dos pais e o endereço da residência, caso houvesse. Para situações especiais, como no caso de crianças escravizadas, colocava-se o nome do seu senhor como filiação. Na paróquia de Santa Teresa d'Ávila, os registros encontrados foram de batismo e casamento, a partir de 1852. O jornalista e pesquisador Antônio Carlos explica como funcionava na época o acervo histórico de batismos, matrimônios e óbitos da população de Imperatriz. A paróquia Santa Teresa d'Ávila, ela dispõe do seu acervo, do arquivo, mais ou menos 5 livros de registros de batizados e casamentos do século XIX, que foram feitos, produzidos, pelos primeiros padres da paróquia de Santa Teresa. Então, esses livros,
eles dão conta, né, se a pessoa era livre, se a pessoa era filho de índios ou de escravos. Infelizmente, pelo estado que os livros se encontram, pelo tempo que eles, né, possuem também, a gente não consegue folhear para assim, ter uma leitura mais ampla, né, desse material que foi registrado aqui. A gente pega eles, consulta eles com todo o cuidado do mundo e acaba que a gente não vê tudo, né? Os registros de batismo, datados entre 1859 e 1877, revelam um passado que muitos ainda evitam lembrar. Pessoas negras registradas apenas como escravos, sem nome, sem sobrenome, sem identidade. Enquanto isso, os senhores, possíveis donos ou até padrinhos dessas pessoas tinham seus nomes registrados com todos os detalhes. Um passado cruel de uma época marcada pelo desprezo, pela invisibilidade e pela injustiça. Coordenadora do Núcleo de Estudos Africanos e Indígenas da UEMA-Sul, diz que olhar para esses arquivos é também um ato de resistência e reconstrução da identidade negra em Imperatriz. Quando a gente vai fazer a leitura dessa documentação, nós temos dados, né, concretos que sobreviveram, que nos permite fazer essa leitura do livro que está do registro na Igreja de Santa Teresa. E aí nos permite enfocar na resistência, né, e que essa abordagem de escravatura, porque é um contexto, né, temporal que a política é escravista, mas nós temos que pensar em que contexto esses escravos estão. Se são escravos de ganho, que estão nessa condição de arrecadar pecúlio, dividir com o Senhor, mas não estão inseridos só no contexto da peia dos açoites. Então, há uma categoria de escravizados que eles têm um trânsito, né, livre e que não estão reféns de açoites. Então, lê o documento nessa perspectiva. O padre da Igreja Santa Teresa d'Ávila, Edmar Gonçalves, fala que a Igreja Católica no Brasil e Imperatriz se manteve contra a escravidão e a humilhação a pessoas negras, mas reconhece que na formação do processo social de construção das estruturas eclesiásticas, a instituição católica manteve relações de trabalho escravo, mas nada ligado a trabalhos forçados e torturas. Historicamente, como isso fazia parte da vida da igreja, em algum momento a igreja também teve a sua particularidade no sentido de ter escravo, ter pessoas, nesse sentido historicamente, culturalmente, aconteceu fatos parecidos com esse, né? Mas sempre a igreja se posicionou ao lado destes homens e mulheres que necessitavam sempre de um olhar profético, de um olhar religioso e de defesa também desse público. A escravização de pessoas negras contribuiu para o desenvolvimento econômico de Imperatriz, ocorrido na metade do século XIX. A utilização da mão de obra escrava acompanha os processos migratórios, época em que muitas pessoas de várias partes do país chegam e se instalam na cidade. A presidenta do Centro de Cultura Negra Negro Cosme, em Imperatriz, Francisca Parente, destaca a importância de dar visibilidade à história dos negros escravizados nas primeiras décadas de formação da cidade. Segundo ela, esse passado ainda é pouco conhecido, inclusive por parte da própria população negra e pela sociedade imperatrizense de forma em geral. A nossa ancestralidade, nós temos assim muitos dados relevantes que não é de conhecimento do nosso povo negro, não é do conhecimento da sociedade. E é muito importante esse trabalho, essa pesquisa,
onde vamos estar conhecendo, né, as pessoas por volta de 1800 que estiveram morando aqui em Imperatriz, pessoas que foram escravizadas, pessoas que tiveram, assim, nesta batalha também que nós estamos hoje pela eliminação do racismo. Então, é importantíssimo conhecer essa história, resgatar essa história. Os registros históricos foram digitalizados e estão disponíveis no Núcleo de Estudos Interdisciplinares em História das Religiões da UEMA-Sul. O trabalho busca preservar a memória e estimular o debate sobre as marcas da escravidão na história de Imperatriz. É o que fala o professor e pesquisador Wellington dos Santos. Bem, os registros, eles são fundamentais, né, para a gente entender o cotidiano da sociedade da época, e de Imperatriz não é diferente. Não tem muitos registros, na verdade, né? Essa parte da questão da escravidão, principalmente em Imperatriz, não tem muitos registros. Os registros que nós podemos localizar estão nos livros da paróquia de Santa Teresa d'Ávila e também nos documentos também de igrejas das cidades circunvizinhas que existiam na época, e também de jornais. O acervo da igreja, rico em documentos históricos, é um dos poucos locais da cidade que possui a história registrada em documentos, um passado pouco conhecido pela própria população da cidade. Na Igreja Santa Teresa d'Ávila ainda restam 5 livros de batismo e 2 de casamento, que datam do período imperial. Os documentos estão bastante deteriorados. A ação do tempo e a falta de cuidados com a conservação dificultam o manuseio. Todo o acervo original segue sob a guarda da Igreja Católica de Imperatriz Santa Teresa. Em meio à dificuldade na preservação de arquivos que guardam a história da cidade, o que prevalece é o conhecimento que passa de geração em geração, seja dentro das casas das famílias ou por professores no meio acadêmico. Tem que ser ensinado, tem que ser respeitado, e a gente tem que discutir essas relações do passado para hoje. Por que a gente volta ao passado? A gente volta ao passado para entender e compreender a construção da nossa sociedade. A edição do Repórter UFMA finaliza por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima edição.